Os cristãos frequentemente têm expressado suas preocupações que são semelhantes às de um artigo publicado por uma fonte cristã. Essa publicação descreve a cerimônia de abertura das Olimpíadas como uma cerimônia que deveria ser uma celebração, mas que se transformou em uma completa abominação. O que deveria ter sido uma festividade acabou se tornando uma grande blasfêmia. Billy Graham, em um de seus sermões, intitulado O que há de errado com o mundo, levantou uma importante questão. E eu gostaria de fazer a mesma pergunta hoje. O que será que está havendo de errado com o mundo? A resposta para essa pergunta é bem simples. É o pecado. O pecado é a raiz dos problemas do mundo. E eu ouso falar que o amor ao pecado só piora as coisas. Como cristãos, acreditamos que o mundo, em sua essência, está marcado por uma condição de fragilidade e desordem que se origina do afastamento da vontade divina. Para compreendermos o que há de errado com o mundo, devemos olhar para a raiz espiritual dos problemas que enfrentamos e considerar o papel do pecado e das escolhas humanas no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que o mundo foi criado bom, como está registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. No entanto, a entrada do pecado no mundo, conforme descrito na queda de Adão e Eva, trouxe uma distorção dessa ordem perfeita. O pecado, como uma força que se opõe a Deus e à sua justiça, desencadeou uma série de consequências que afetaram todos os aspectos da vida humana. Um dos maiores problemas do mundo é a presença e a persistência do pecado, que se manifesta em diversas formas de nossas vidas, sejam elas injustiça, desigualdade, violência e egoísmo. Além disso, a nossa sociedade muitas vezes coloca a busca por poder e riqueza acima do bem-estar de todo mundo. E Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um, ou há de amar ao outro. Ou há de se devotar a um, ou há de desprezar o outro. A busca incessante por bens materiais e posições de destaque social pode levar à exploração e à opressão dos menos favorecidos, perpetuando ciclos de injustiça e desigualdade em nossas vidas. O egoísmo e a falta de empatia são outros aspectos problemáticos. Quando as pessoas colocam seus próprios interesses acima do bem comum, elas criam divisões e conflitos. Na abertura das Olimpíadas, o que era para ser um grandioso evento se tornou uma das maiores blasfêmias e heresias da história da competição. Na visão cristã, a palavra de Deus é um tesouro inestimável, um guia sagrado e uma fonte de sabedoria divina que nos orienta na vida e na verdade. No entanto, quando encontramos alguém que zomba ou escarnece da palavra de Deus, somos confrontados com uma questão profunda sobre a natureza do respeito e a irreverência. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, está escrito: saibam antes de tudo, sem dúvida alguma, que virão escarnecedores nos últimos dias, zombando e seguindo seus próprios desejos humanos. Mas afinal, o que seria um escarnecedor? Bom, é bem simples. Alguém que ridiculariza e despreza algo. No contexto cristão, escarnecer a palavra de Deus é uma expressão de rejeição não apenas ao conteúdo das Escrituras, mas também ao próprio Deus que as inspirou. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, a gente lê: certamente eles escarnecerá os escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Este versículo ressalta que Deus tem um cuidado especial com aqueles que respeitam a sua palavra e que os escarnecedores encontram uma oposição divina sempre. E para entender o que está em jogo, é essencial reconhecer que a zombaria contra a palavra de Deus reflete um coração endurecido e uma falta de reverência pela verdade divina. O escarnecedor muitas vezes busca desacreditar as Escrituras para justificar suas próprias escolhas ou para promover algo que se opõe aos princípios bíblicos. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre a tolice dessa atitude. Lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1, o salmista nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Quantos escarnecedores existem nos dias de hoje? Todo cristão que conhece a Bíblia deve saber que o aumento da zombaria contra Cristo indica que a sua volta está se aproximando. E quando observamos o declínio moral da sociedade, onde o mal é considerado bom e o bom é considerado mal, podemos ver o retrato do anticristo atuando, as Escrituras se cumprindo. Então, nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, e isso é um fato. O anticristo é frequentemente associado a um sistema de governança ou a um indivíduo
que vai tentar estabelecer uma falsa paz e exercer um controle absoluto sobre a humanidade. Ele vai tentar distorcer a verdade de Deus. Como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, está descrito um tempo de grande tribulação, onde o anticristo buscará substituir a verdade de Deus por mentiras. Ele irá promover a adoração a si mesmo ao invés de adorar o próprio Deus. Jesus alertou sobre isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível for, vão enganar até os escolhidos. Bom, para nós cristãos, a vinda do anticristo não é um motivo para medo, mas um chamado à vigilância e à preparação espiritual. A Bíblia nos encoraja a mantermos firme a nossa fé e a viver de acordo com os princípios de Deus, sabendo que apesar das dificuldades e os enganos, Jesus Cristo sempre irá triunfar no final, como está descrito em Apocalipse 19, capítulo 11 a 16. A gente vê uma vitória final de Jesus Cristo sobre o anticristo e os seus seguidores. Nos dias atuais, vemos uma crescente sensação de insegurança e desilusão, com crises que desafiam os valores e as estruturas tradicionais. As notícias sobre corrupção, manipulação da verdade e a busca incessante por poder refletem, em certo sentido, o ambiente que as Escrituras descrevem como propício para a manifestação de um anticristo. O apóstolo Paulo nos advertiu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 assim, sobre os tempos difíceis que vão vir, caracterizados por uma sociedade voltada para o egoísmo e o desprezo pelos valores de Deus. A tecnologia e a globalização, embora tragam muitos benefícios, elas também levantam questões sobre a privacidade, controle e manipulação. A vigilância em massa e o uso de dados para influenciar opiniões são preocupações legítimas que podem ser vistas como precursoras para um sistema que tenta controlar a vida das pessoas, de forma abrangente. Isso não deve levar ao pânico, mas uma maior consciência da necessidade de discernimento e fidelidade à verdade bíblica. Além disso, o aumento de movimentos que promovem uma espiritualidade sem Deus ou tentam substituir a verdade cristã por uma ética humanista ou relativista é um sinal de que o mundo está se distanciando dos princípios divinos. E todos aqueles que não vigiarem ou não se propuserem a fazer o que mandam as Escrituras, terão uma eternidade de sofrimento no inferno. Mas será que a gente já não estaria vivendo uma espécie de inferno? A resposta é não. O conceito de inferno, como é descrito nas Escrituras, é uma realidade que se enfatiza a separação eterna de Deus e o julgamento para aqueles que se rejeitam a sua verdade. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46, Jesus fala sobre as consequências finais. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo para a salvação. Em seu sermão, O que há de errado com o mundo, Billy Graham disse: se um homem vai para o inferno, é por sua própria escolha, porque o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado por diabo e seus anjos, e Deus nunca quis que um homem fosse para lá. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar isso. Ele enviou seu filho para morrer na cruz e te manter longe de lá. Quando Deus te criou, ele te fez um agente moral livre e concedeu a escolha sobre como governar a sua própria vida. Você recebeu o dom do livre-arbítrio. Então você pode viver qualquer tipo de vida que quiser. Pode viver uma vida boa ou pode viver uma vida ruim. Pode quebrar as leis de Deus ou obedecê-las. Você pode desafiar a Deus ou até duvidar de sua existência. E não há nada que ele possa fazer sobre isso, porque ao te criar, Deus te deu o dom da livre escolha. E você não é um robô que foi criado para fazer um determinado trabalho e que obedece a um certo comando. Você tem a escolha de resistir a Deus e rejeitá-lo, mas a Bíblia nos diz que apesar de toda a nossa rebeldia e rejeição, Deus sempre será misericordioso e bondoso. Ele sempre irá enxergar o melhor em nós, porque Ele nos ama e o seu amor é o mais puro e incondicional que existe. Portanto, ao se perguntar o que há de errado com o mundo e com as pessoas, lembre-se que Deus te deu o livre-arbítrio e que todos os dias você tem uma nova chance para escolher fazer o bem ou o mal, de amar o próximo ou de estar em conflito com ele. Quando de fato conseguirmos entender, Deus nos fez agentes morais livres, o que significa que ele não tem força para forçar ninguém a seguir ou amá-lo. Perceberemos que o mal só existe no mundo porque as pessoas escolhem se rebelar contra as leis de Deus, porque elas escolhem permanecer no pecado, e isso não agrada nem um pouco a Deus. Em Isaías capítulo 5, versículo 20 está escrito: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas a luz
e da luz às trevas, que fazem do amargo o doce e do doce o amargo. Nessa passagem a Bíblia está nos alertando de que coisas ruins estão para vir para aqueles que deturpam as leis divinas. A palavra ai aqui nessa passagem tem o intuito de nos alertar. Olha, cuidado. Mas e por que as pessoas, mesmo sabendo de tudo que está predestinado a acontecer, escolhem continuar em pecado? A resposta é o próprio fim dos tempos se aproximando. No mundo de hoje, os valores e princípios estão invertidos ou deturpados pelo novo modelo de sociedade. Esse novo modelo nos diz para sermos flexíveis e aceitarmos o pecado de vez em quando. Eles dizem que merecemos um descanso e que não devemos ser tão duros com nós mesmos. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. O mundo nos ensina a tolerar, mas a palavra de Deus nos ensina que o pecado é o pecado e que devemos viver de acordo com as Escrituras e não nos deixarmos influenciar por coisas deste mundo, pois esse mundo não chama mais o mal de mal, nem o pecado de pecado. O mundo diz que o orgulho é aceitável porque você trabalhou duro para chegar lá onde você tá, e que a vingança é justificável porque ninguém deve te tratar de determinada forma, sabe? No entanto, a Bíblia nos ensina a não nos deixar vencer pelo mal, mas a vencer o mal com o bem. Isso indica que há uma possibilidade de uma pessoa ser consumida e dominada pelo mal sem ao menos se dar conta que está pecando diante de Deus. Então, como a gente pode monitorar a nós mesmos e garantir que não sejamos dominados pelo mal? Acredito que precisamos avaliar nosso caráter seguindo os padrões da palavra de Deus. Buscar sempre estudar a palavra e meditar sobre ela. Para tudo que se foi criado e para tudo que você vê nesse mundo, existe uma maneira de viver a qual agrada o Senhor. Talvez seja útil avaliar a nós mesmos em relação a esses traços malignos. Será que você tem uma boca perversa, engana ou aponta os outros na direção errada, ou até mesmo dá instruções para alguns problemas? Você trama o mal em seu coração? Sabe, seja sincero consigo mesmo. O mal pode ser vingança, pensamentos amargos ou desagradáveis sobre alguém. Pode ser uma inveja manifestada dentro de nós. Por isso hoje eu quero encorajar a você a se colocar diante do Senhor Jesus e se arrepender de qualquer mal ou pecado que tenha cometido em sua vida. Arrependa-se, povo de Deus, e busquemos ser como Cristo, não apenas em palavras, mas na maneira como vivemos as nossas vidas. Quando Jesus começou seu ministério, sua primeira mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Essa mensagem de arrependimento ainda é necessária hoje. Toda boa história sempre tem um herói e um vilão, um momento de sofrimento e um momento de cura. Todo bom mocinho sempre irá precisar enfrentar o mau mocinho. E o que eu acho interessante é que às vezes há uma diferença entre o que a gente chama de mal e o que Deus considera mal. Eu acredito que para muitos o mal pode ser visto no semblante de um criminoso, mas e se você encontrasse um homem que nunca cometeu um crime sequer, o cidadão exemplar, que sempre pagou seus impostos e manteve-se irrepreensível, mas que blasfema e zomba de Jesus Cristo e de qualquer cristão que encontra? Será que esse seria o verdadeiro rosto do mal? Ou até mesmo se eu pedisse para você fazer uma lista com as pessoas mais malvadas do mundo, eu tenho certeza que nessa lista estariam os nomes de, sei lá, Hitler, Stalin. Eu concordo que estes homens foram um retrato verdadeiro do que pode ser o mal, mas será que nessas listas estariam os nomes das pessoas comuns, assim como eu ou como você? Bem provavelmente não estaria, não é mesmo? Mas a pergunta que permanece é: por quê? Como seres humanos, muitas vezes julgamos o mal com base em crimes, com base no que a sociedade nos delega como mal. Embora muitos crimes sejam maus, quando se trata de Deus e do cristianismo, muitos de nós temos uma definição errada de mal. A Bíblia tem algo muito diferente a nos dizer. Todos nós fazemos o mal e ninguém é bom por si mesmo. Lá em Romanos capítulo 3, versículos 11 a 18 está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua engana e manipula. O veneno de áspides está debaixo de seus lábios. A boca deles está cheia da maldição e de amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e miséria estão nos seus caminhos, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essas palavras são muito duras, não é mesmo? Mas embora seja difícil de aceitar esse trecho das Escrituras, fala uma verdade que todos nós precisamos ouvir em determinados momentos da vida. Todos nós rejeitamos a Deus e fugimos dele. Todos nós cometemos
o mal, seja ele qual for, grande ou pequeno, grave ou não tão grave assim. Os olhos de Deus, o mal sempre será mal. E a Bíblia até nos alerta que nossos próprios corações são perversos. Um pastor uma vez ilustrou isso da seguinte maneira: imagine colocarmos seus 5 piores pensamentos em uma televisão. E aí a gente chama seus amigos e seus familiares para assistir todo mundo junto. Muito provavelmente eles iriam chamar você de mal. E você sairia da sala envergonhado, profundamente constrangido. Porque o que está ali, o que está sendo mostrado ali, sem censura para todo mundo, põe seu coração mal e perverso. E muitas vezes vemos o mal como algo que se encontra em pessoas trancadas em uma prisão de segurança máxima por crimes horrendos. Mas eu diria que o mal pode ser bem sutil. O mal pode estar à vista, mas muitos não o percebem. Qual a definição de mal segundo Deus? Se você ler a Bíblia, verá que o mal é qualquer ato em que nos opomos a Deus. Sempre que dizemos não a Deus, estamos agindo com maldade. O mal nem sempre é um ato externo. Às vezes ele acontece dentro dos nossos corações. Por exemplo, diríamos que é mal você trair a sua esposa, e quase ninguém discordaria disso. No entanto, Jesus leva isso para um nível mais profundo. Ele diz em Mateus capítulo 5, 25 a 28: ouviste que foi dito, não trairás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Para Jesus, é mal até mesmo olhar para alguém que você não é casado de maneira sexual. O mal acontece de maneiras mais complexas do que a gente pode imaginar. Mesmo a complacência pode ser maligna se levar você a pecar contra o Senhor. Muitas pessoas normalizam o que é mal diante de Deus porque seus corações se tornam endurecidos e não conseguem mais distinguir o certo do errado. Elas negligenciam a oração privada, e ao fazerem isso, negligenciam sua conexão com Deus. Acabam vivendo como querem, o que ainda é mal aos olhos de Deus. Há uma fábula antiga sobre uma raposa que roubava dinheiro dos seus amigos. Ela intimidava raposas menores e causava caos na vida dos outros ao seu redor. A verdade é que a raposa era uma delinquente, mas ela nunca percebeu isso. Ela sempre se via como um lobinho inofensivo. Como nunca percebeu que era uma delinquente, ela nunca conseguiu mudar. E muitas pessoas nunca percebem o mal que tem em suas vidas, ou normalizam esse mal devido a seus corações endurecidos e cauterizados. Por causa disso, nunca conseguem mudar. Pensam que o verdadeiro mal é crimes cruéis, mas além disso, é mal rejeitar qualquer um dos comandos de Deus e não buscar conhecer Deus no universo. É essencial viver em obediência a Deus e rejeitar todo o mal. Não importa quão pequeno seja ele, devemos ter um sistema de alerta espiritual, ou como diz o livro de Romanos, uma consciência alinhada com os caminhos de Deus. Nossa consciência nos mostrará quando estamos nos afastando de Deus. E a única maneira de obter um sistema de alerta espiritual correto em nossos corações é submeter-se a Jesus. Jesus foi o único que sempre seguiu o sistema de alerta espiritual corretamente. Ele foi o único que nunca cometeu nenhum ato maligno. Por isso foi oferecido a Deus como sacrifício e tornou-se o nosso mal, morrendo em nosso lugar. Ao receber sua morte pela graça por meio da fé, recebemos o Espírito Santo, que nos guia e nos mostra o que é certo e o que é errado. E à medida que caminhamos com o Espírito Santo, ele transforma os nossos corações e nos dá um sistema de alerta espiritual correto. Portanto, nunca deixe de procurar e encher o seu coração com a presença de Deus. Nunca deixe de procurar estudar e meditar a sua palavra. Aqui nesse canal você vai encontrar diversas reflexões como essa, para te ajudar a viver uma vida conforme os propósitos divinos. Então, inscreva-se aqui nesse canal e ative as notificações para você não perder nenhuma palavra do Senhor, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, que o Senhor te abençoe. Deixa um amém nos comentários aqui e até breve. Tchau, tchau.